indo, tá subindo. Atenção. Vamos lá, testes de conexão para ver como é que vai, como não vai. Às vezes a gente acerta, às vezes nem tanto. Mas eu acho que a gente já entrou. Sim, estamos ao vivo. Aqui subiu a live, tudo certinho. Ladies and gentlemen, good night. Aí sim, hein? Parece o Oscar, né, cara? E o que será do Oscar este ano, hein? Estou muito curioso para saber o que será do Oscar. Boa noite, galera do Planeta Caminhão. Estamos ao vivo aí com vocês pelo Facebook. Com quem estiver assistindo também no YouTube, a gente reprisa lá no nosso canal no YouTube as nossas lives. Hoje a conversa super especial sobre motor com o Salah. É verdade? Salah, é o Salah que está aí? Pô, Salah do futebol, né? Não. E eu não sei porque quando era pequeno só me colocava no gol. É que o pessoal perde os bastidores no início da live, né? E aí todo mundo conta. Exato. Tá zoando. Aí percebe, eu no caso, né, entendo tanto de futebol que não sei se são 11 jogadores com goleiro ou sem goleiro, né? Aí escuto Salah, e eu não entendo a piada, e no final o Daniel fez a gentileza de explicar. Muito obrigado, Daniel. Mas... o melhor jogador do mundo, eu diria até, viu, cara? Esse que é o não é legal? Galera que está chegando aí, já estamos 7 horas, estamos no ar, estamos aí com Bruno Francisco, Brunão, que é engenheiro de motores da FPT. Hoje vai ser uma live para você que gosta de saber mais, para você que quer saber dos detalhes, para você que quer saber de dúvidas e curiosidades, mande aqui já nos comentários do Facebook. Nós prometemos hoje interagir com mais frequência, às vezes o assunto embala, né? E hoje a gente vai falar muito sobre motores. Tem muita dúvida, muitas lendas, questão de manutenção, questão de óleo, questão de funcionamento do motor em pisos inclinados, questão da turbina, tem que deixar 30 segundos ou não, tecnologia, evolução de motores. Então, hoje, cara, é uma live que você não pode perder. Se você chegar depois, se você estiver vendo aqui no YouTube, assista até o fim, porque vai ter muita informação relevante. Brunão, apresentando aí o nosso amigo que sabe tudo de motores, Bruno, que é um parceiro, porque FPT, para quem não sabe, já fazendo um spoiler aqui, para quem ainda não sabe, para quem ainda não viu no YouTube ou no Facebook, é o fornecedor do motor do Fordão, que é o motor Cursor 13 de 560 cavalos, que é o motor 6 cilindros em linha mais potente disponível no Brasil. Claro que o coração tinha que ser o coração da NASA, então por isso que a gente foi atrás desse motor, por isso a gente conversou com a FPT, porque a gente entende que tecnicamente tanto ele na configuração original é um monstro, como também na configuração de competição, alguns upgrades, ele acaba sendo também outro monstro, né? Então por isso. Mas Brunão, se apresentar para a galera aí, vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Bruno, muito prazer, muito feliz de estar participando dessa live. Eu trabalho na FPT aqui em Betim, Minas Gerais, e eu espero que a gente possa interagir bastante, eu possa passar um pouco do conhecimento que eu tenho e aprender bastante também com as perguntas, com as dúvidas que vão ter no decorrer da live. Bacana, Bruno. Bruno, primeira curiosidade minha, assim, já teve algumas lives aí até durante a semana não, né? Durante o mês praticamente já estamos fazendo live. E cada vez mais a gente vê assim, cara, o caminhão é igual avião. Parado não é o lugar dele, caminhão precisa estar em movimento. E a gente sabe justamente que a demanda está o consumo até do transporte está um pouco menor. Qual a preocupação que eu devo ter com o meu caminhão parado? O que eu devo fazer para o meu motor quando eu precisar dele? Eu brinco assim, o avião precisou voar, tem que estar pronto. O que eu preciso pensar, fazer para o meu caminhão estar pronto? Qual a preocupação que eu tenho que ter com o motor nesse tempo de parada? Em relação até mesmo à questão do combustível, né? Então, de tempos em tempos é interessante você ligar o motor, e você não deve ligar ele e deixar ele em marcha lenta por muito tempo. E você tem que preocupar em drenar ali o possível água que pode ter ali no filtro de combustível.
e você tem que, de tempos em tempos, verificar se tem alguma indicação diferente no painel de instrumentos, se tem alguma coisa diferente do teu motor, diferente no teu caminhão, para você garantir ali que quando você voltar a rodar, tipo, todos os dias ali, seu caminhão vai estar impecável e vai estar conforme precisa para fazer uma jornada muito longa. Bacana. E, assim, FPT não é só motor de caminhão, não, né? O que se vocês têm no Porto, o que a FPT tem no, eu vou falar ainda FTP, cara, que eu vou me atrapalhar, que você sabe que eu tenho um problema de FPT e FTP, e o Sérgio vai me matar. Mas a FPT, o que ela tem no portfólio dela? Não, eu sei que não é somente motores de caminhão, né? O que mais vocês trabalham, o que mais vocês entregam aí no dia a dia? Então, a FPT hoje a gente entrega a parte agrícola, tem até um tratorzinho aqui para representar, um tratorzinho da New Holland. A gente entrega também a parte de geração de energia, geradores diesel, né? Aí vai faltar, não vou ter aqui o mocapzinho. E a gente também trabalha na parte marítima. Então, a gente fornece motor para barco também. É um conceito, uma proposta um pouquinho diferente, mas só que a gente já tem essa tecnologia desenvolvida mundialmente. Cara, eu vou te contar uma história, cara. A gente foi filmar uma vez, a gente pegou um maluco, né? Por isso que, assim, motor diesel e seus malucos. A gente foi filmar, o Sérgio vai me ajudar com o nome dele. O cara pegou um motor estacionário, o cara botou num caminhão, fez um hot rod lá, como é que é o nome dele? Um hot rod Elvis Dene, motor MWM V12, com 4 turbos. Hoje tem 6 turbos. Cara, estacionário, meu irmão, uma loucura. Por isso que, assim, eu sei que a gente fala muito de motor diesel, vem motor de caminhão na cabeça, mas não é só motor de caminhão que a gente tem aí no mundo aí. Eu até queria puxar esse gancho, Daniel, já para fazer uma pergunta, porque tem muitas pessoas que acompanham o Planeta Caminhão que fazem adaptações, que fazem resto modes, que fazem upgrades no seu caminhão, swap de motor. Então, assim, por exemplo, se eu tenho um caminhão antigo e quero fazer uma mecânica moderna, qual que é a complexidade de eu pegar um motor que nasceu para ser complexidade ou possibilidade, né? De pegar um motor que nasceu para ser gerador e colocar ele para rodar num caminhão de rua? Ah, legal. Essa pergunta é bacana. Apesar da base do motor ela ser muito similar à que a gente aplica do caminhão, quando a gente fala o bloco do motor, os pistões, etc., a gente tem diversos periféricos, né, específicos para o caminhão. Por exemplo, o freio do motor é um freio a ar, então a gente precisa de um compressor de ar que a gente não utiliza no gerador. Então, a parte de refrigeração também muda. A questão ali que você vai ter da parte frontal dele ali, da hélice, por exemplo. E, além disso, a gente fala de calibração e um ponto interessante, né? Para os caminhões, a gente segue a legislação hoje, né? Euro 5, talvez em breve vai ter o Euro 6, né? E para os geradores ainda a gente não tem essa regra de emissões, né? Então, a gente fala motores não emissionados. Então, a gente tem que fazer esses ajustes, tanto de calibração, como os periféricos que você monta no motor, né? E, além disso, mais interfaces que vai direto com o chassi como comportamento. Então, ou seja, você vai assentar o motor no coxim e, a partir daí, ele vai ter diversos esforços que não teria numa máquina estacionária, e, com isso, você vai ter que prever no projeto suportações um pouco mais robustas, alguns cálculos diferentes, para você garantir que esse motor ele vai ter uma durabilidade a longo prazo ali no caminhão, e que é um pouquinho diferente do ambiente controlado, que é um gerador de energia, por exemplo. Então, trocando em miúdos, um motor eletrônico hoje de grupo gerador não tira do grupo e põe no caminhão. Você tem uma série de adaptações, uma série de condições para tentar fazer ele funcionar, é isso? Exatamente. Se você colocar simplesmente do caminhão ali, você não vai conseguir fazer ele funcionar de imediato. Mesmo tendo a instalação eletrônica do caminhão disponível, você teria que fazer alguns ajustes. E mesmo assim, depois que você fizer esses ajustes, daí você tem que fazer toda a calibração do motor para que ele consiga cumprir a missão. E um ponto interessante, né, que o gerador de energia ele trabalha numa rotação contínua, né? Que a gente tem geração de 50 Hz, 60 Hz. No Brasil é 60 Hz e, por exemplo, na Argentina é 50 Hz. Então, com isso, você tem um regime de trabalho com uma faixa de rotação constante. Já no caminhão, não. Você tem essa faixa de rotação que ela oscila, né? E aí você consegue, tipo,
tem uma faixa maior torque e depois uma condição de potência ali de dirigibilidade, né? Então você tem essas mudanças. Agora, tá aí. Tá aí, Sérgio, não, por isso que eu tô vendo que aquele caminhão lá que a gente... Aquele caminhão, né? Aquele projeto que a gente foi visualizar, assim, é uma loucura, cara. Que você olha, assim, é uma engenhoca da NASA, que nem meu. E o cara colocou o motor estacionado para andar de caminhão. Isso é fato, né? Uma engenhoca pura. Sérgio, desculpa te interromper, cortar, tal, mas eu gosto de... vamos dar um oi para a galera aí, que a gente já tá aí no ar. Tem uma galera... Oba! Vamos passar nos comentários, conversar um pouquinho com todo mundo para dar aquele boa noite, agradecer a participação aí e ver se já tem alguma pergunta em especial para o nosso amigo Bruno Salá, camisa 10. Diretamente de Minas Gerais. Primeiramente, obrigado ao pessoal que está acompanhando aí essa live sobre motores com a gente, que sempre tá junto para saber mais sobre o caminhão. Essa é uma característica nossa, o trabalho que a gente tenta fazer aqui no Planeta Caminhão é sempre abordar mais tecnicamente os assuntos, que é para a galera que realmente gosta, que conhece, que precisa saber, né? Seja o proprietário do caminhão, seja quem está alterando o seu caminhão, ou seja quem tem uma pequena frota, é com essa galera que a gente está falando. E obrigado por estar junto com nós. Então, passando aqui para a galera, André Luiz Faria. Ô, André, pô, tá junto, saudades, irmão. Falando, Brunão conhece demais de motor. Dimilson tá junto com a gente também. Carlão, do Grupo Drivers, participação do Grupo Drivers com a gente. Obrigado, Carlão, por estar junto. Tenho certeza que você vai gostar muito da conversa hoje. Muita coisa técnica. Manuel Mota falando aqui, que conhece muito de motores, ótimo profissional. Wesley Fernandes, que já teve além de um grande amigo aí da Elite do ABC, um abraço a todos os amigos da Elite do ABC, já teve um conjunto, uma carreta com motor FPT que viajou aí por toda a América do Sul, descia, subia a cordilheira, sabe tudo e mais um pouco do motor FPT. Júlio Almeida, olha só que bacana. Pô, Júlio, que bacana ter você junto com a gente aqui. Obrigado pela audiência. CJ Souza Ramos dando boa noite a todos. Carlos Henrique Soares dando uma boa noite a todos. Antônio Navarro mandando parabéns para o Bruno. Giba Gardesani, o filho, mandando aqui uma boa noite. Giba Gardesani, que é jornalista, amigo nosso da Autocan TV. Danilo Araújo está aqui junto com a gente. Danilão, amigo pessoal aí de infância, aí, sempre gostou de motor também, sempre levou muita bucha, mas gosta de motor também. Hoje mesmo a gente falou, né? Essa época de 6 cilindros e V8, não vou falar que senão começa a entregar a nossa idade, né? Daniel Eufrásio, boa noite, galera. Eu queria saber, mano, o que tem que fazer para o 51 subir legal sem chipar? Essa é a primeira pergunta do Daniel. Eu só estou com uma dúvida, que eu acho que nós não temos um 510 na FPT. Temos, Bruno? Não, eu tenho que verificar, mas eu acho que 510 a gente não tem. Atualmente a gente tem 480 e 560. Agora, vamos emendar essa pergunta aqui do... Ele tocou num ponto muito interessante. Já vamos quebrar os protocolos e o roteiro construído para a live. E vamos direto nisso, porque esse é um assunto que interessa a todo mundo. Chipar, remap, remapeamento, qualquer nome que se dê para isso, para alterar o mapa de gerenciamento do motor e, teoricamente, ou na prática, muitos dizem que na prática, mais potência, mais economia. Conta um pouco sobre os prós e contras de quem resolve partir para um remapeamento de motor com essas plataformas disponíveis no mercado. E peraí só um pouquinho. O Brunão ficou assustado quando veio a pergunta. Ele fez uma cara assim, que os caras vão me perguntar de remapeamento de motor. Ele disse assim, agora ferrou. Calma, não pode ficar tranquilo. Não, vamos lá. Essa pergunta é polêmica. É claro, né? Todo mundo quer, né? Por isso que ela tá em pop. Poxa, a live subiu. Uau! Então vamos lá, gente. Remapeamento de motor. Essa é uma pergunta bem polêmica. O primeiro ponto é que quando você faz isso no seu motor, automaticamente você perde a garantia dele, né? Por quê? Existem diversas opiniões, né? Tem pessoas que falam, eu remapeei meu motor, ficou excelente, consome menos, tem um torque melhor, uma potência excelente, mas assim, o importante é a gente sempre garantir, né, o que foi do design de fábrica, né, o que foi projetado, porque foram feitos diversos estudos, né, para cada potência de motor, né, o motor 480, o motor 560 cavalos,
motor 420 cavalos, para que ele cumpra uma missão dentro do próprio caminhão, né? Então, ou seja, se eu tenho um veículo 4x2, eu tenho uma configuração de calibração de motor, no veículo 6x4 eu vou ter uma outra calibração de motor. Então, com isso, o objetivo é você buscar consumo, emissões, né, de gases, né, no caso de legislação, né, cumprir com as legislações do meio ambiente. E o mais grave, né, você pode estar danificando o seu motor. O que acontece? Aparentemente, eu fiz o remap do meu motor, tá tranquilo, a potência tá melhor agora, aparentemente meu consumo tá ok, mas talvez eu começo a forçar mais, né, a exigir mais os componentes internos do motor. Então, eu posso aquecer mais o cabeçote, possa não ter uma lubrificação tão eficiente por causa dessa modificação, e automaticamente, a curto prazo, eu não perceba que meu motor está sendo danificado. Mas a longo prazo eu posso gerar um dano enorme no meu motor, eu posso carbonizar o motor, posso quebrar um componente interno, e o custo que você vai ter de reparo desse motor, ele vai ser assim, ele não vai compensar para você fazer comparado ali esse remapeamento. O interessante sempre né, dentro do veículo que você tem, né, entender o tipo de carga que você puxa e se esse dimensionamento desse motor, da potência, ele é adequado para o tipo de carga. Existem cargas mais leves, cargas mais pesadas, e com isso você vai ter um melhor custo-benefício ali para você conseguir fazer os fretes de forma adequada. É um ponto interessante, porque eu já ouvi muita gente, amigos, que alteraram seus motores, que é a minha história de garantia, claro, mas que alteraram seus motores e que realmente falam que ele fica mais potente e ele fica efetivamente mais econômico. Só que tem um ponto que você falou aí que realmente é verdade, né? Você tem que controlar a temperatura. Então, às vezes, você vem com o pé embaixo numa subida, que o que interessa para o caminhão é a subida, isso é uma ótima observação. E ele começa a subir, temperatura, aí você chega lá perto do vermelho, aí você tem que aliviar a pé para começar a controlar, brigar com a temperatura. Então, é interessante esse ponto que você falou, que realmente a alta temperatura também causa danos e reduz a durabilidade do motor, né? Exatamente. Então, sempre é bom seguir as recomendações já do manual de fábrica, né? E a dirigibilidade conta muito, né? Então, às vezes, a forma que você dirige, né? Seguindo as curvas corretas, aquelas linhas verdes lá do painel, dependendo lá de descida, de subida, se você consegue um equilíbrio melhor, uma dirigibilidade mais adequada, ali, mais constante, você vai conseguir um melhor consumo e você vai conseguir que o teu caminhão ele cumpra uma missão sem sentir tanto essa questão aí de potência, etc. e tal. E você falou em calibração. Quando você calibra, por exemplo, na indústria, né, um motor, aonde fica o equilíbrio entre torque e potência? Que nem você fala 510, 408, 460. Aonde você acha esse equilíbrio de torque e potência, Bruno? A primeira coisa sobre calibração, torque e potência, a gente tem que entender a aplicação do caminhão, né? Então, por exemplo, na Europa, as calibrações elas são mais focadas em potência. Mas só que lá o relevo lá ele ajuda bastante, né? É parecido com Brasília, né? Tudo plano, tudo tranquilinho assim. Já no Brasil, o relevo ele é bem diferente, né? Então você tem tipo muitas serras, você tem trechos muito ondulados, ou seja, é meio inconstante. Então, para isso, a gente foca um pouquinho mais no torque. O que é importante quando a gente começa a fazer a calibração do motor? Primeiro, entender a aplicação do veículo, né? Se ele vai ser, por exemplo, um veículo pesado, se ele vai ser um Tecton no veículo médio, se ele vai ser, por exemplo, o daily desse motor. A partir daí, você vai entender, né, qual que é a missão, quais são os objetivos desse veículo, e a partir daí você começa a configurar o motor. Lógico, a gente sempre pensa, né, no melhor custo-benefício, sempre focando em consumo de combustível e focando em durabilidade de motor. Mas, assim, para o Brasil sempre vai ser mais focado, né, para que a gente consiga um torque mais alto em relação à potência, né? E o torque, ele está vinculado diretamente com a potência, né? Então, se você tem uma potência maior, por exemplo, você tem um motor com turbocompressor, você vai ter uma mistura, enchimento da câmara com a mistura de ar mais rica, né? Então, automaticamente, você vai ter ali uma combustão melhor e a transferência, né? Quando o pistão desce, ele vai ser exatamente a transferência que é o torque, né? Então, com isso, você começa a trabalhar essas particularidades do motor e você chegar num equilíbrio ideal ali para colocar dentro de um chassi do motor.
queria fazer uma pergunta. Eu já vi que o Bruno veio preparado, ele está cheio de... Tá cheio de maquete, miniatura. Eu não sei mais o que ele vai Deus. tirar da cartola aí. Já tirou até um eu vou tirar o trator. meu da cartola aqui. Vou até beber água. Vou fazer a seguinte pergunta. Quando nasceu o projeto do Fordão, muita gente falou, né? É um grande desafio que está sendo. A galera que acompanha sabe que teve aí, no meio do caminho, a gente teve umas patinadas, e esse ano, agora o Covid também, né? Aliás, que Deus nos abençoe que a gente passe por isso. Mas muita gente falou, cara, põe mecânico, põe motor mecânico, bota aí uns 6 cilindros com bomba, você não vai ter dor de cabeça, e etc. Aí, agora, fazendo mesmo o que o Bruno falou, esse cara aqui, que está na tela, esse cara aqui ganhou um coração de 560 cavalos eletrônico turbo da NASA. Então, a primeira pergunta, né? Pegar um motor dessa tecnologia e instalar num caminhão com uma infraestrutura elétrica, né? Porque não existia nem eletrônica, tudo ali é 1977, né? A pergunta é, qual que é o tamanho do desafio? Eu até aproveitar a pergunta, se você puder dar uma repassada, né, na evolução do motor diesel, porque a galera que está aqui gosta de saber um pouco do motor, desde o motor aspirado, sem eletrônica, de bomba injetora em linha lá atrás. Como é que foi essa coisa toda? E como é que é o tamanho do desafio que a gente vai ter para botar um monstro desse dentro do Fordão? Eu vou desafiar um pouquinho mais o Bruno. Bruno, pode evoluir o motor desde o 77 até esse motor que está indo para esse caminhão para ver o tamanho da complexidade que ele tá, a bucha que está vindo aí. Jesus amado. Não, vamos lá. Vamos tentar. Essa pergunta também é interessante, mas vamos lá. Primeiro, né, a gente tinha os motores, né, tipo, que eram os motores mecânicos, bomba mecânica também, né? Depois, o importante é a gente sempre pensar que, em paralelo, vai acontecendo diversas tecnologias, né? São pesquisas que são feitas em componentes do motor, e essa evolução dessas pesquisas, ela começa o quê? Deixar o teu motor mais robusto ou mais potente, e ele consegue ter um rendimento melhor. Então, a gente tem o motor mecânico, depois surgiu a turbina, né? Então, começou a implementação, a aplicação da turbina no motor. Depois vieram os eletrônicos, né? Aí, depois dos eletrônicos, eu nasci. Eu não vou nem falar na época que eu nasci, deixa pra lá. Passa essa. Quase lá, então. E aí, com tudo isso, né? A gente fala o que é a eletrônica embarcada, né? Então, assim, o meu motor, o meu carro, o meu caminhão, ele virou um computador? Aí vem a primeira pergunta. Realmente ele é um computador, né? E a gente fala eletrônica embarcada, parece um nome cabuloso, né? Esse nome estranho, né? Eletrônica embarcada é um computador focado para fazer alguma coisa. Um micro-ondas tem uma eletrônica embarcada, uma máquina de lavar, ou seja, aquela programação que você faz ali é uma eletrônica embarcada. No motor ele não é diferente, só que no motor ele vai ter várias funções, ou seja, você tem que acompanhar torque, temperatura, se a saúde do motor ela está ok ou não, se tem alguma coisa que não está conforme, lubrificação, etc. E a partir daí você manda para uma central. Hoje no motor, no caso do curso do 560 que a gente vai colocar no Fordão, a gente tem uma central eletrônica acoplada nele. E um ponto interessante, né? Porque, nossa, vou colocar um componente eletrônico no motor, onde que vai ter água, poeira, vai ter temperatura, né? E, por exemplo, a refrigeração dessa central, né? Ela é feita pelo próprio combustível, ou seja, a galeria de combustível passa por dentro ali da face de dentro da central e ela faz a refrigeração dessa placa. Então, com isso, você tem um motor eletrônico. Você fala, nossa, eu vou colocar ele no caminhão agora. Para colocar no caminhão, foi o que o Sérgio falou, o motor ele é puramente elétrico, ele precisa ter algumas comunicações dessa central do motor para que ele consiga, tipo, entender, né, que existem sinais, existem diversos sensores que precisam trabalhar em conjunto. Para isso, a gente precisa fazer algumas adaptações na parte elétrica do caminhão. Então, a gente coloca algumas centrais, por exemplo, o painel de instrumento, ele tem que ler os sinais, né, que a gente fala da rede CAN, né, o tal da rede CAN também, nossa, um negócio complexo. São 2 fiozinhos, né, 2 cabos, que ele faz tráfego de dados, similar, por exemplo, ao cabo da nossa internet, que também transmite dados em tempo real. Só que esse daí ele tem um protocolo específico, questão de segurança, questão de prioridades, né? Tipo uma função que pode botar em risco a dirigibilidade, botar em risco o motorista. Essa função ela tem prioridade a funções secundárias.
E com isso, na hora que você monta essa parte eletrônica no caminhão, coloca alguns componentes eletrônicos, ele vai enxergar essa central eletrônica do motor, e aí é só da partida que o bichão vai funcionar com gosto. Facinho, Sérgio. Sério, tá pronto, Não, cara. eu já entendi uma coisa, velho. Fordão acabou de perder o painel de instrumentos. Para que painel de instrumento, velho? Bota o celular aí no GPS, pega a velocidade e acabou. Que ali é tudo da década de 70, cara. Mas que legal, cara. Eu queria aproveitar para fazer uma Peraí, pergunta. Sérgio, Aliás, antes de você aproveitar para fazer a pergunta, tá cheio de pergunta, cara. Também tem uma outra aqui que eu preciso fazer ainda antes de terminar. Sérgio, vamos dar passada aí com o pessoal que está assistindo a live, os comentários que estão chegando, ver se tem alguma pergunta. Eu quero ver de mas novo. eu vou deixar a pergunta pendurada, tá? Ó, a pergunta pendurada, tá? Porque é uma coisa que eu não posso esquecer. Depois você explica, por gentileza, Bruno, por que o motor do Cursor 13 é tão característico que se ouve a 1 quilômetro, você sabe que é um Cursor 13. Só para deixar guardado. Só para não esquecer. Vamos lá, o pessoal que está aqui participando. André Luiz Faria, o grande André, está falando aqui. Se possível, explica aí a diferença de hélice soprante. Olha, já está com papo de engenharia aqui. Hélice soprante e hélice aspirante no radiador do motor. Isso na diferença de motor para caminhão e gerador de energia. Conta aí, Bruno. Sobre a hélice? Então, vamos lá. Sobre a hélice primeiro. Sobre a hélice, o que acontece, né? O gerador, né, você não tem... Ou melhor, vou explicar primeiro o caminhão. O caminhão, quando você está em velocidade, você tem as entradas de ar, né? Você tem os defletores. Então, esse ar, ele entra, ele passa pelo radiador e ele faz a refrigeração. Então, quando você tem lá o cebolão, né, a válvula termostática, então, chegou a temperatura lá, por exemplo, 90 graus, ela abre e ela recircula a água para fazer a refrigeração ali do sistema do motor da parte de arrefecimento. Então, você está dirigindo o seu caminhão, então você está sempre entrando ar e você está fazendo essa refrigeração. Quando você para, por exemplo, no semáforo, aí automaticamente, né, você reduz essa entrada de ar dentro da fronte do caminhão, da parte frontal do caminhão, né? Então, de tempos em tempos, se necessário, você tem ali a ligação ali da ventoinha, que a gente fala, né, do ventilador, né? Então, ele faz essa função complementar até que você consiga equilibrar a temperatura. No caso do gerador, é diferente, né? Você não consegue sugar ar para dentro de uma cabine de um gerador, né? Então, você tem o design da hélice um pouco modificado, né? E você, quando você gira essa hélice do gerador, ele faz o efeito contrário, ou seja, essa hélice é como se fosse um ventilador de casa. Ela sopra ar dentro lá da cabine do gerador, justamente para fazer a mesma função que o caminhão. Ou seja, ela vai soprando ar no radiador e ele vai funcionando também com uma válvula termostática lá com o cebolão, e aí ela vai fazendo a função dela de refrigeração. Essa é a diferença que tem. Um ponto interessante que você pode ver também é que a hélice, por exemplo, do raio, ela tem como se fosse um círculo, né? Então, ela não é aberta, ela não tem as paletas abertas. Isso daí é um pouco por causa de ruído, né? E um pouco por causa de eficiência no caso de aplicação do caminhão. Por exemplo, se você pegar um off-road, ela já precisa ser aberta, porque aí você já está colocando ela como aplicação. Ou seja, o cara vai estar numa roça, né? O cara vai estar numa fazenda e ele pode sugar, né, palha, sugar algumas outras coisas, algum toco de madeira, alguns pedaços de galhos, né? E com isso, se ela for fechada, ela acaba complicando um pouco ali e pode danificar o sistema. Então, tem essas particularidades de design de uma aplicação para outra. E até uma curiosidade só para falar, Sérgio. Eu estava lendo sobre a Dodge Ram, modelo 2020, ela veio com a grade, cara, estrada e cidade. Ela se adapta automaticamente à grade frontal para a entrada de ar do motor. É nesse nível que está chegando a tecnologia aí, de entrada de ar. Porra, você subiu o nível agora, hein, de caminhonete, hein? Mas vamos lá. João Adir de Barros Ribeiro. Ou seja, que honra tê-lo aí junto conosco, hein? Tem uma ideia de ter um Fenemé 180. Qual o motor ideal para colocar hoje? Eu vou tomar a liberdade de responder a minha opinião pessoal. A minha, vendo o que a gente vai fazer com o Fordão. Porque esse projeto do Fordão, a FPT está apoiando a gente em todos os sentidos, com engenharia, com a galera, gente finíssima, enfim, está sendo uma experiência fantástica. A minha experiência é que com uma Makita
uma máquina de solda e uma marreta, você abre buraco para tudo. Então, se a vontade é por um 560 e ir para a Lua, eu acho que esse é o limite. Agora, ouvindo de um especialista, não, um especialista como o Brunão, o que você diria, Brunão, aí para o nosso amigo que está pensando em montar esse FNM? Falando um pouco das famílias, dos motores e tamanhos, para ver qual que se adequaria melhor. Então, o primeiro ponto, né, a coisa mais importante é entender o que ele vai trabalhar com esse caminhão, né? Se ele é um caminhão que ele vai querer tipo usar para trabalho mesmo, né? Ou então se é um caminhão que ele vai querer, por exemplo, para exposição, um caminhão, por exemplo, que ele reforma porque ele tem o gosto ali de mexer ali na mecânica e ter um veículo personalizado, né? E sobre famílias de motores, né, o interessante é algo mais próximo da potência que ele tem. Eu não sei dizer qual que é a potência que tem o caminhão dele, né? Então, a gente tem, por exemplo, a família de NEF, né, 4 cilindros, 6 cilindros, consegue chegar até 280 cavalos. Então, é um motor um pouquinho mais compacto, né? Então, a gente, por exemplo, a gente encarroça a família Tector com ele, desde do Tector, os menores, até os Tectors 17 toneladas. Então, assim, esse daí poderia ser um motor que encaixa se for uma potência mais baixa. E se for uma potência algo mais ousado, né? Aí não tem como, né? Eu recomendaria o Cursor mesmo, porque aí você vai ter um motor com uma excelente entrega de potência, com uma excelente durabilidade, né? E um consumo interessante. Então, eu acho que aí seria uma aplicação bacana. Mas o mais importante é, primeiro, o que eu vou fazer com o caminhão? Ou seja, qual é a missão dele? A partir daí, a gente faz uma escolha bacana do que seria um motor ideal para ele. Eu desconfio que o caminhão é para passeio, desconfio fortemente. Agora, uma curiosidade, o menor Cursor hoje é o 9, certo? Correto. O menor Cursor hoje Qual que a gente é a faixa de potência disponível do Cursor 9? A faixa de potência disponível do Cursor 9, se eu não me engano, ele é até 380 cavalos. É o limite, né? Tá, não, legal. Isso. Mas, João Adir, mas pode mandar. A gente confirmar. pede as informações depois, pode mandar até no meu inbox, Sérgio Cascanhan, no Facebook, que depois a gente vai atrás dessa informação aí, porque eu sou um dos maiores entusiastas de preservação de caminhões históricos do Brasil, sejam originais ou sejam customizados. Vamos lá, Júnior Chapado, grande Bruno, tá mandando um abraço aí, Brunão. Manda um abraço pro Júnior. Kiko Dianes, da Elite do ABC, grande Sérgio, valeu, Kiko. Léo Doca tá por aqui, Léo Doca tá mandando aqui, saudações transportadoras, Léo Doca na área, da agência Transporta Brasil, tá perguntando, e o motor do Fordão? O Léo Doca, que é amigo da agência Transporta Brasil, ele já sabe qual é o motor do Fordão, então ele cabe aí um puxão de orelha por chegar atrasado na live. Está falando aqui agora, queremos Cursor 13. Manuel Mota, Bruno, profissional, elogiando, muito experiente, muita experiência no setor automobilístico, expert em motores. Marcelo Epifani Monteiro, boa noite, amigos. Boa noite, Marcelo, obrigado pela presença. Francisco Andrade, Sérgio, parabéns a todos do Planeta Caminhões. É caminhão. Francisco é um caminhão só. Quando pensar de novo no Planeta Caminhão, é um caminhão, é o Fordão. A gente adoraria que fossem caminhões, mas ainda somos só Planeta Caminhão. Um abraço aí, a galera do Planeta Caminhão, sempre com matérias de interesse da galera do diesel. Valeu, Francisco. Obrigado, cara. O Júnior Chapado, que é o cara que vai ajudar, que é o nosso brother aí, que customiza todas as loucuras junto, tá falando assim, tá fazendo uma gracinha que só ele vai rir, que é, Sérgio, é mais fácil pegar esse motor que tá na mão do Bruno e montar um Fordão de brinquedo. Já tá pronto, aí é só botar, cara. Então pega essa maquete, só aí pega o motor do Bruno, já vai embora, tá pronto, né? Aí acabou a lenda. Acabou a lenda do Fordão. Vamos lá, só passando aqui. César Santos, ganhei presente do Planeta Caminhão. Pô, que legal, César. Me foge a memória, que bacana, cara. Aí tá aqui, Bruno, está Chapado, você está convidado a fazer toda a parte elétrica e eletrônica do Fordão. Chapado tá te falando. Pode deixar. Aí o Jaiderson Azini falando, quando se chipa ganha potência, Jaiderson, vou te falar, a gente já conversou sobre isso. Sim, existe ganho de potência, sim, existe eventual ganho de consumo, mas é uma explicação ampla
de um monte de problemas que vem junto com isso, desde temperatura até outros tantos. Essa live ela vai ser disponibilizada depois aqui no Facebook e também no YouTube, a reprise. Você vai poder entender com um pouco mais de profundidade disso. E muito obrigado pela pergunta. Manuel Mota é teu amigo? A pergunta. Bruno, considera os motores FPT como o melhor motor existente no mercado. Você considera isso como fruto de muito trabalho e muita dedicação? Esses dois combinaram antes de começar a live, sério. Eu estou no WhatsApp. Ó, mão tá livre, ó. Não, gente. Para vocês acharem que é complô. O Manuel Mota, ele trabalha com a gente, né, na FPT, né? Ele é responsável da área de design, né? Então, assim, ele sabe, né, o quanto que a gente sofre, né? Então, não é só o Bruno, né? Toda a engenharia ali, né? Um abraço para toda a galera do design. Eu não vou falar nome, o Thiagão, o Josué, o Zé Rubens, o Marcelo, o Romuinho. Se eu esquecer de alguém, o pessoal vai brigar comigo, né? Então, e toda a galera aí que eu não falei o nome, coletivo. Legal. Outras áreas também. Bacana. Então, assim, né, pode falar. Não, então, só para concluir. Não, só para concluir. Então, tipo assim, então a gente sabe, né, o quanto que é complexo, né, essa parte de engenharia, mas tudo assim a gente faz com carinho mesmo, né, para garantir que quando vai para dentro, debaixo de um capô, debaixo para dentro do chassi do motor, a gente tem a certeza que o motor ele vai ter a robustez que todo mundo espera ali, vai durar 1 milhão de quilômetros, 2 milhões de quilômetros, por aí vai. Legal. O Fernando Gregorato Martinez, que esteve com a gente aqui falando sobre isso, vai voltar. Que eu acho que assim como o assunto dele, que é eixo traseiro, o teu assunto tem N perguntas, né? A gente vai ter que marcar uma live em breve para falar novamente sobre mais coisas sobre motores. E ele está aqui comentando que manja tudo esse Daniel, tá puxando o saco do Daniel, o Fernandão. O João Chicarelli, irmão, valeu, show, moçada, obrigado por acompanhar. Fordão, quer ajudar? Fernando, já falamos, cara, o Fordão, você está dentro dessa barca, meu amigo. O eixo traseiro também, para conseguir dar os 700 km por hora de final, eu não sei que relação que você vai por lá, mas você está junto. Motor tem. Aí o Sidney Marques, que é da Caro M Caminhões lá, que é um ex-concessionário Ford de Caminhões, que agora é um grande truck center, aliás, recomendo a quem não conhece, é lá no comecinho da Dom Pedro, ele fala que em carros Fusion já existe essa tecnologia das aletas da grade, para alta performance é show. Legal. André Luiz contribuindo. Fenemê, para colocar um FPT N67 de 300 cavalos, vai ser um avião. Está dando a contribuição dele aqui. E a galera que está falando aqui, mais o Marcelo Epifânio falando. Eletrônica do Fordão está tranquilo. Aqui na região, eles colocam eletrônica nos 19h34. Na Teresona. Que beleza, você deixou todo mundo mais tranquilo hoje para dormir hoje à noite. E eu agora enquanto termina a resposta do barulho característico, eu estou aqui em isolamento, né? Como todo mundo sabe, todos nós estamos em isolamento, e eu queria mostrar o motivo de um dos motivos que minha mulher briga comigo tanto santo dia, enquanto o Bruno responde isso aí. Eu já volto. Então, gente, sobre o barulho, o ronco, né, do motor, né, ele está vinculado ao design, né, do motor, ou seja, dos componentes internos, né, e toda a parte de aspiração de ar e a parte de exaustão, né. Então, com isso, você consegue, né, um ronco característico do motor, e isso vai de montadora para montadora, né. O do curso a gente sabe qual que é. Quem conhece já escuta de longe e fala, ó, o Invecão vindo, o Cursor vindo, e assim como outras marcas também. Então, é mais vinculado nesse sentido, como Sim, design. A batida é característica, até o brinco não tem como fugir e tal. Assim, Bruno, eu tenho uma pergunta também assim, ó. Cara, não é de boa, é tranquilo. Hoje em dia, motor é muito eletrônica, mas uma coisa que vem desde do Fordão, cara, é o óleo no motor. E, assim, cada motor tem uma característica, cada motor tem um óleo, e que nem eu... Tem gente que troca óleo, tem gente que completa. Vou conversar um pouco sobre isso, assim, o que você indica, o que faz? Se eu não seguir a linha do manual, o que eu devo fazer? É que nem eu brinco assim, puta, eu tô fritando o peixe lá na cozinha do meu caminhão, sobrou óleo, eu posso colocar no motor? Cara, é o sangue do motor.
que isso contribui, o que isso traz? Então, vamos lá, gente. Sobre o óleo do motor, o que ele é importante, né? Primeiro, você seguir as recomendações do manual. Por que a gente fala isso? Porque existe muita tecnologia no lubrificante e isso envolve muito em relação à garantia ali, né? A robustez do motor. Parece algo simples, né? É um óleo, completa aqui, coloca uma viscosidade diferente, mas é sempre importante manter o que está informado no manual de manutenções e sempre fazer a verificação do óleo também para ver se você não está tá com os níveis certinhos para não comprometer o motor. O que acontece? É uma curiosidade disso daí, né? Então, aqui você tem o cárter do motor, né? Você tem como se fosse um bojo aqui, né? Você tem uma concha, né? E aí vem uma pergunta, né? Putz, eu parei meu motor numa subida, né? Eu posso danificar ali meu motor por causa que eu verifiquei o nível de óleo e ele está próximo do mínimo, mas dentro do aceitável do manual de manutenção. Não, vou estragar meu motor? Não, não vou estragar meu motor, porque na engenharia a gente tem que considerar um design que você considera todas as inclinações possíveis, né? Então, uma rua hoje de 15 graus de inclinação, né? É uma rua hoje que já tem uma placa lá falando que o caminhão não pode subir. E a gente considera a inclinação na descida, na subida, na direita e a inclinação da esquerda. Com isso, a gente consegue chegar no nível ideal de óleo, né? O nível máximo e o nível mínimo. E outro ponto importante também é que o óleo ele sofre degradações, né? Por efeitos de temperatura. No caso, por exemplo, do F1C, que esse motor está na minha mão, ele tem ciclos de regeneração por causa de emissões de gás, ou seja, ele não utiliza no Euro 5 o Arla, né, 32, para fazer a questão de redução de emissões, então ele tem ciclos de regenerações, e, consequentemente, o óleo ele começa a sofrer, né, essa degradação das propriedades mecânicas dele. Com isso, você pode comprometer, né, a questão de lubrificação, né, da parte ali dos pistões, da lubrificação interna toda do motor, e você pode gerar um dano ali e que você não está percebendo a curto prazo, mas a longo prazo você vai danificar seu motor. Então, o importante é sempre verificar o óleo e seguir as recomendações que você vai ter por causa na parte de lubrificação, um motor robusto ali e sem nenhum problema. Maravilha. Bruno, assim, ó, hoje a nossa live é um pouquinho mais curta. Eu ainda tenho um monte de pergunta para te fazer, que nem visão de futuro, combustíveis de futuro. Cara, a gente tem que falar sobre aquele motor que vocês apresentaram na Fenatran, que é o motor do futuro. Então, a gente tem muita conversa pela frente, mas como eu falei para o pessoal hoje, casualmente, quarta-feira a gente está tendo 2 lives, a gente precisa conseguir agora mudar todo o sistema, partir lá para a Mercedes. Quero te pedir desculpas, tá, por isso, mas já deixar aqui aberto o convite para uma próxima conversa, o Sérgio alinha com você, para a gente poder continuar essa conversa. Cara, tá cheio de pergunta aqui, correndo aqui nos comentários. Até você pode dar uma colada lá depois, se quiser, já para mim. Com as perguntas e tal. Mas queria te agradecer muito aí por você ter participado com a gente, pedir mais uma vez desculpa por essa live mais curta, mas porta está aberta, queremos continuar essa conversa aí para frente. Não, perfeito. Pessoal, eu agradeço. Pode falar. Não, até fazendo a minha despedida também aqui, né? Eu acho que assim, a gente estava até conversando isso ontem à noite, né, Bruno? É muito assunto, né? Eu acho que o assunto de motor ele não cabe numa live só, né? A gente falou tantos assuntos que a gente não conseguiu falar hoje. Eu acho que nem, sei lá, nem um quarto dos assuntos que a gente queria falar, né? Que a gente desenhou. Então, sem dúvida, você tem um convite de voltar, não uma vez ou quantas vezes foram necessárias, né? Foi muito bacana você dispor aí desse tempo para a gente agora. Enfim, atrasou seu jantar, não sei como é que está a programação, mas obrigado por todo esse tempo aí que você ofereceu para a gente. Certamente a gente volta logo. Já vi que vai ter muito assunto para a gente falar. Então, primeiramente, obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado a todo mundo que foi com a gente aqui. Estou indo lá, né? O Daniel e eu estamos indo lá no Instagram da Mercedes-Benz Caminhões para falar sobre corrida de caminhão, para falar sobre Copa Truck. Quem quiser ir lá agora está convidado. Mas obrigado a todos que estão aí fazendo a parte, estão representando no Brasil, que estão dando a cara, todos os caminhoneiros. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Isso aqui é o que eu estou quase divorciando. Isso, eu moro num apartamento. Isso é uma tampa de Cursor 13, ó. É uma tampa sobressalente de Cursor 13. Eu estou com tanto apego nesse negócio desse motor que eu não consigo tirar ele de perto de mim. Então tá aqui a bichinha.
Mas vamos lá, se Deus quiser, montar logo essa nave aí. A gente vai conversar muito sobre motor aí durante o ano. Obrigado, viu, Bruno? Show de bola. Pessoal, eu agradeço muito, né, a oportunidade. Espero que a galera que está participando aí tenha absorvido um pouco de conhecimento, né, tenha sanado as dúvidas que foram feitas, né. Se tiver alguma coisa ainda que não ficou claro, manda aí para o Sérgio, que a gente tenta responder na sequência. E o do mais, agradecer a Deus, né, por a gente estar com saúde, né, nesse momento que é bem complicado. E conhecimento compartilhado, ele é muito mais saboroso, né? Então, assim, a gente poder discutir isso daí, né, aproveitar esse momento de live para aprender, né, e para compartilhar um pouquinho que a gente sabe, é muito bacana. E, assim, a gente topa, assim, quantas vezes for necessário, a gente vai ir, vamos ficar falando de motor por um longo tempo. Se precisar, eu chamo até reforço. Ah, tranquilão, Bruno. Você viu, tava nervoso aí. O cara que entra lá e vira lá e você viu que Obrigado, não viu? tem nenhum. É sossegado. Pessoal do Planeta Caminhão que acompanha até aqui, nosso muito obrigado. Bruno Salar, centroavante, FPT. Obrigadão pela participação. E deixa eu mandar um beijão para a Bárbara Loureiro, que mandou aqui um meu Deus, a tampa do curso 13. Bárbara, que é da FPT, deve imaginar a alegria no coração que a minha esposa está com essa tampa no meio da sala. Valeu, galera. Obrigado. E um abraço coletivo, pessoal da FPT também. Um abraço aí. Muito saudade de vocês então... aí pra gente. Não, tranquilão, Bruno. Obrigadão a todos que participaram aí dessa live. Então, vai ter continuidade essa live aí nos próximos dias. Quem acompanhou pelo Facebook, nosso muito obrigado. Quem vai ver a reprise lá no YouTube, botãozinho do joia, curte aí, que distribui para todo mundo. Isso contribui para o nosso dia a dia. Falou, pessoal. Obrigadão. Até amanhã. Amanhã não, desculpa, amanhã não, quinta-feira a gente não tem live. Sexta-feira com Scania, certo, Sérgio? É Scania. Sexta-feira com o nosso amigo Samuel Moreira, jacarezeiro, entusiasta de antigos. E a gente tentou na semana passada, teve um mega problema. O Facebook ficou de mal da gente, mas agora, sexta-feira, vai ser uma conversa que você não pode perder. Sobre história, sobre cultura e sobre esse novo ícone dos clássicos colecionáveis chamado Scania Jacaré. Obrigado, pessoal. Boa noite. Falado, pessoal. Boa noite. Obrigadão, Bruno. Até a próxima. Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.